Segunda-feira, segundo dia do SSA 1 e SSA 2, estamos aqui com a equipe do Colégio Boa Viagem para comentar os principais detalhes dessa prova. Eu sei que os feras, bom, além daquele alívio, ufa, acabou, passou, mas também vem aquela ansiedade para saber como é que foram as questões, como é que foram os gabaritos. Lembrando sempre, durante essa tarde aí, essa próxima 1 hora, comentaremos as questões, forneceremos gabaritos e no final de nossa transmissão, todos os gabaritos na íntegra para vocês. Eu estou aqui, diante de mim, a equipe de Biologia do Colégio Boa Viagem, o professor Andrei Freire e o professor João Tavares, para comentar essa prova. Primeiramente, boa tarde, grandes mestres. Queria saber como é que foi. Essa prova de hoje foi mais conceitual, mais imagética, mais... Bom, como é que foi o estilo dela? Mais contextualizada? Qual a opinião dos senhores? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ferinha CBV, né? Um grande abraço para vocês. Biologia chegando hoje, em primeira mão aí para vocês, análise da prova. A prova, Pedro, ela veio premiar aquele aluno que estuda, aquele aluno que durante o ano todo procurou fazer o seu melhor e, junto com a equipe do Colégio CBV, procurou desenvolver toda aquela parte de conteúdo, né, que foi vista em sala de aula. E foi uma prova bem ilustrada, tá certo? Contextualizada. E classificamos a prova como uma prova de nível médio, né? E com algumas questões que exigiam um maior grau de dificuldade e uma maior interpretação do aluno, um maior zelo, um maior cuidado. Mas e aí, André, como é que foi? Mas assim, a gente poderia dizer que foi uma prova redondinha, algumas polêmicas, como é que é? Boa tarde, pessoal. Pedro, o negócio, a prova realmente, assim, a prova, ela foi feita uma prova para aquele bom aluno, né? Assim, uma prova de nível médio. Agora, assim, nós tínhamos questões que davam um pouquinho mais de trabalho, como também a gente teve questões também muito diretas. Quanto à distribuição, a surpresa para a gente é que teve um predomínio aí de histologia animal. Fazia muito tempo que a gente não tinha tanta questão de histologia na prova, né? A gente sentiu falta daquela primeira questão de origem da vida. Geralmente eles abriam o seriado 1 com a questão de origem da vida e não apareceu questão de origem da vida. Pode ser assim que dentro das alternativas e tal, misturado com bioenergética, ele citou alguma teoriazinha lá da origem da vida, mas não uma questão muito explícita, né? Mas assim, no todo, era uma prova longa, uma prova que o aluno realmente tinha que ter paciência para ler item por item, mas que o aluno, principalmente o aluno do CBV, com certeza não teve problema nenhum nessa prova. Bom, então tudo sobre controle. Vamos começar as resoluções, os comentários. Primeira questão, a questão de bioquímica, né? Que trouxe ali elementos orgânicos, inorgânicos. Como é que foi essa questão? Essa questão de bioquímica, todo mundo aí mostrou lá uma chazinha, como já é a cara do seriado, botou lá o cara lá do Homem de Ferro e tal, e falou, o senhor está com anemia, aí vai tomar ferro 2 vezes ao dia. A segunda questão, uma questão bioenergética, né, que abordava a fotossíntese e também, como o Andrei falou anteriormente, um pouquinho envolvendo aquelas origens da teoria endossimbiótica, né? Então o Ferro encontrava a alternativa correta na letra A, onde dizia as cianofícias evoluíram quando as bactérias fotossintéticas, empregando um sistema singular de clorofila verde, sofreram uma mutação de suas precursoras, né? Aquela ideia da hipótese quimiolita autotrófica, e defendia a ideia de que os primeiros seres teriam sido o quê? Quimiosintetizantes e faziam oxidação a partir de quê? De rochas, né? Para retirar seus átomos de hidrogênio da água, beleza? Então, alternativa correta, letra A. Grande Andrei, terceira questão sobre o caramujo caramelo humanizado. Essa questão aí, muito boa essa questão. Uma questão que falava do envelhecimento, falava da histologia. Joãozinho, quarta questão, Breaking Bad, citologia. Isso, e falava, né, num assunto, um tema que, tranquilo, né, fera? Você viu hoje aquela parte de síntese proteica, aquelas etapas que nós falamos aí para vocês, a equipe toda, né, tanto eu, Andrei, Vitor, abordando aquelas etapas. Lembra? DNA forma o quê? RNA mensageiro. E esse processo chamado transcrição. O mensageiro na presença do transportador, o momento da tradução. Então ele pedia justamente isso. Qual o aspecto aí crucial que estava sendo impedido pelo veneno? E a alternativa correta é a letra C, a etapa de tradução, evitando consequentemente o processo de síntese proteica nos ribossomos. Letra C, não é isso? Isso, quinta letra C. Questão aqui, coloca aí 3 imagens, glândulas. Como é que seria aí, grande Andrei? Pronto, essa quinta questão falava do tecido epitelial,
e a gente aqui da equipe de biologia do Colégio CBV, sempre que a gente dava tecido epitelial, lá no final a gente fala de tipos de glândulas. Aí vocês teriam que lembrar da glândula holócrina, apócrina e merócrina. Aí quando você lembrava dessas imagens e a gente fez essas imagens no quadro, aí você chegava no gabarito letra B, dizendo que a glândula sebácea, exemplificada em 1, é exócrina, caracterizada por liberar todo o seu conteúdo secretado junto com a célula que produziu. Então, lembrando das imagens da sala, você chegava no gabarito letra B. Até agora é uma prova trabalhosa, mas tudo dentro do programado, não é isso? Tudo, tudo. Vamos lá, Joãozinho. Questão 6, distrofia muscular. É do tipo do Kenny, né? E envolvendo um pouquinho aí de genética, mas nada que comprometesse, né? Na verdade, a essência da questão abordava o quê? Uma proteína que, quando ausente, quando carente na musculatura, leva a um processo de atrofia muscular progressiva, né? Então, sabendo fera, ele dava um texto e pedia para você completar as lacunas do texto. Você matava quando? Quando ele falava aí que a distrofina é uma proteína encontrada na musculatura, assim como também a quitina e miosina. Então, a sequência única que começava para preencher as lacunas, proteína letra E. A sequência, membrana plasmática, tecido adiposo, musculatura estriada esquelética. Alternativa, letra E. Já na 7ª questão tem uma tabela, a prova foi bem ilustrada, né? Bem ilustrada, bem interessante, que tem aí seres vivos, tipo de reprodução e processo. Como é que foi, Andrei? Essa 7ª questão, a gente lembra lá do começo do ano, quando a gente fala dos tipos de reprodução. E eu disse a vocês na sala que a gente ia ter uma questão dessa de tabela que você ia relacionar. Isso é a cara do seriado. E sempre eles fazem muito bem essa tabela. E quando você via o ser vivo com o tipo de reprodução e a característica do processo, você chegava na letra B, onde você juntava 1,2C, 2,4B, 3,1D, 4,3A. Ou seja, não foi por falta de aviso. A gente avisou que ia ter essas questões e até a gente deu uma dica. Vai fazendo por eliminação. Que essa questão que João falou, a anterior, essa questão de reprodução, lembre que a gente falou muito de sala. Vai eliminando que você chega logo no gabarito. Então, essa 7ª questão você chegava no gabarito letra B. Deu letra B, né? Letra 8ª questão, tecidos epiteliais, é isso mesmo? Isso, Pedrinho. Ferinha, faz o seguinte, vai no teu caderno de anotação. Você tá cansado, mas vê essa imagem aí, se você não tem no seu caderno, né? Especializações da membrana, trabalhada aí junto com vocês, tá? Número 1 indicava microvilosidade, número 2, zona de oclusão, uma zona de adesão, desmossomo número 4, junções gap, né? Ou conexões, ou conexo, né? O item 5. Tá? E a alternativa, ele pedia aí para você identificar a função de cada especialização. E você encontrava a única associação correta, o número 4, que associava o dermossomo. Né? E aí ele dizia, os dermossomos representados pela seta 4 são constituídos por 2 placas circulares de proteínas entre as membranas de células vizinhas. Lembra, fera? Para aumentar a adesão celular. Onde parte de filamentos constituídos por outras proteínas, os quais mantêm as células o quê? Firmemente aderidas umas às outras. Resposta à letra D. Essa 9ª questão, bem interessante o texto sobre o envelhecimento dos nossos avós, né? Andrei. E essa 9ª questão, eu comentando aqui com meu amigo João aqui, era uma questão que dava um pouquinho mais de trabalho, né? Era aquela questão que realmente, no final da prova, uma questão longa, o aluno tinha que ter muita paciência, misturava aí vitamina, com histologia, com bioquímica, ele fez uma salada aí no final da prova, né? Porém, quando você ia para as alternativas, você com calma, você sempre encontrava um erro nas alternativas, tirando a letra E, que a letra E diz assim, a musculatura 5 fixada nos ossos é do tipo estriada esquelética, cujas células derivadas do mesoderma contêm proteínas alongadas associadas à contração. Com o envelhecimento, há diminuição do tônus muscular, visto que os adipócitos ocupam os espaços por se tratar um tecido de preenchimento. Então, você chegava nessa letra E com um pouquinho de paciência, mas a questão foi boa. A questão 10 sobre o sistema de reprodução. Grande João. Na verdade, Pedrinho, é falar de embriologia, né? Envolvendo as etapas do processo de fertilização. Ele colocava o sistema reprodutor feminino,
Mas, na verdade, o que ele evidenciava na questão é justamente as etapas do processo de fecundação, né, e fertilização, que dá justamente início ao processo de formação do novo ser vivo. Né? E aí ele tinha que identificar as etapas, né, as ilustrações da figura, e aí ele ia encontrar a alternativa correta, e ele também, por eliminação, ele ia ver que nas alternativas A, B, C e D, sempre ele encontrava uma imperfeição, que levava ele a matar o quê? Essas alternativas. Então a alternativa correta seria a letra E, para que ocorra a implantação do embrião, 6, no útero, processo chamado de quê? Lembra, Ferinha? Nidação. O embrião precisa abandonar o envoltório de glicoproteínas, a chamada zona pelúcida, né? E entrar em contato direto com o endométrio, que é o local onde ocorre a fixação do blastocisto, e por diante continuar o processo de embriogênese. Beleza? Isso é uma prova bem distribuída, bem ilustrada, foi trabalhosa, como os mestres disseram. Eu queria saber o seguinte, qual a avaliação geral mais uma vez e qual a expectativa para os nossos feras sobre esse segundo dia? Depois que a gente olhou a prova toda, né, a gente viu que a UPE, primeiramente, ela está de parabéns, né, a prova, como sempre, as ilustrações muito boas, eles tomaram muito cuidado com o programa do primeiro ano, deixou tudo bem claro, a gente, assim, numa primeira visão, a gente não tem nada a reclamar, né, e assim, uma prova muito boa, uma prova feita para aquele bom aluno, feita para os alunos do CBV que trabalharam muito aí o ano todo, e com certeza as mensagens que a gente já recebeu aqui, o que a gente fica muito feliz é que as ilustrações e a prova toda estavam no caderno dos alunos, né, João? Tranquilo. Eu acho que premiou aquele aluno, né, que valoriza o conteúdo. Né? Ele hoje realmente viu que o esforço dele, a dedicação, foi premiada com a prova que deu condições a ele dele ser avaliado e poder fazer o quê? O seu melhor. Beleza? Então, sucesso. Eu agradeço a presença dos grandes mestres amigos de biologia, Andrei Freire e João Tavares. E a gente segue com a próxima equipe, equipe de química. Lembrando que hoje, segunda-feira, segundo dia do SSA 1 e SSA 2. Fica aí, tá? A gente no final da transmissão vai disponibilizar para vocês todos os gabaritos, tá? Agora os comentários, a avaliação geral da prova e as resoluções das questões, mas no final os gabaritos. Lembrando também que no final da tarde, hoje, início da noite, teremos as transmissões do SSA 2, também comentários e gabarito da segunda prova, do segundo bloco de hoje, tá ok? Bom, primeiro, boa tarde, equipe de Química, um grande prazer estar com vocês. Tudo bem, professora Tatiana e Éder? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. No geral, como é que foi essa prova de hoje? Qual a avaliação? Gente, boa tarde a todos. A prova de Química veio no que nós estávamos esperando, né? Nós tivemos um aulão sexta-feira, onde eu disse a vocês que iria cair processo de separação de mistura. E aí estava presente na prova e disse que valeria a pena dar uma olhadinha em modelos atômicos. Dito e feito. E que sempre caíam 2 questões de estequiometria. E a gente também vê na prova 2 questões de estequiometria. Foi uma prova, Pedro, muito bonita, né, Heber? Porque eles estão trazendo o cotidiano, não é, para verificar se os conceitos químicos estão bem compreendidos. Então, é muito interessante que o aluno perceba que a química ela está presente no cotidiano e que ele tem que pegar esses conceitos e interpretar. Então, a partir de uma vivência dessa prova, mais do que nunca, ele vai começar a perceber relatos, como, por exemplo, uma informação que saiu no Estadão, sobre a questão do achocolatado. Essa questão 17 foi contemplada por essa notícia que saiu no Estadão, um fato realmente verídico, onde ele busca mesclar esse fato verídico com os conceitos químicos. Então, realmente foi uma prova muito, muito tranquila, muito boa. Está de parabéns à banca elaboradora, realmente consciente com o aluno de primeiro ano, deixando motivado para continuar a sequência do seu triênio. E, grande Heber, posso dizer que essa prova foi mais contextualizada que conceitual? Sem dúvida. Realmente a prova exige um conhecimento químico, teórico, mas não é o conhecimento química pela química apenas. Não é o química, decorar, não é? Exatamente. Envolve raciocínio, análise
de texto, não é? E relacionar o conhecimento químico com fatores do cotidiano. Realmente a prova veio nesse patamar. Pra você ter uma ideia, Pedro, a Breaking Bad, né, que é tão visto pelos nossos alunos, foi contemplado tanto em química quanto em biologia, né, mostrando que o perfil essa contextualização não só em química, mas como nas demais disciplinas. A questão das tirinhas, dessa parte de charge, de interpretação também foi vivenciada, então estão de parabéns. É interessante a série Breaking Bad, né, que ela foi cobrada na questão 4, questão 11, né, biologia. E química. Falando da ricina, e a questão 11 também da ricina, mas sobre o processo. Exatamente, que a envolve o parte processo química. químico. Então vamos começar os comentários, né, das questões. Ok. Como é que foi a questão 11, professora Tatiana? Nós vamos começar de 11 a 15 com o professor Heber, pode com o ser? professor Heber, então, vamos embora. Heber, questão 11, como é que foi? Bem, a questão 11 tem um texto que fala sobre processos de separação de componentes de misturas, ok? E, de início, o aluno tem facilidade em perceber qual o primeiro tipo de processo exposto no texto. Né? Quando ele fala que a semente é colocada em água, então aí nós temos uma extração. É algo similar a fazer um chazinho em casa. Você coloca as folhinhas, né, em água, e a água extrai alguns conteúdos das folhinhas, né, fazendo o chá. Certo? Então foi a extração. Todavia, no segundo processo de separação de componente de mistura, alguns alunos tiveram dúvida entre destilação e evaporação. Ora, o nosso gabarito está afirmando letra B, B de bola como resposta, tomando por base a seguinte frase do texto. Ele diz, até que fique apenas um pó que é venenoso. Ele esquenta o líquido até que fique um pó. Ora, ele fala em conseguir o pó, mas não fala em resgatar aquela água que saiu do sistema, ok? Então a diferença entre uma evaporação e uma destilação é que na destilação, se você tem, por exemplo, água e sal, o sal fica preso, né, no recipiente e a água sai, mas é recuperada. E aqui ele não recupera a água, ficando apenas o sólido, então fechando, resposta à letra B, evaporação e extração. Obrigado, Heber. Antes da questão 12, só um comentário, tá? Vocês estão observando aí na imagem de vocês algumas questões que estão com alguns riscos. É porque foi, né, essa é uma fotocópia de uma prova original que foi feita por um aluno e a gente aí na velocidade para trazer em primeira mão esses comentários está usando essa prova, tá ok? Vamos lá. A questão 12, que tem uma tirinha e fala sobre efeito estufa. Vamos lá, Heber. Ok, realmente a questão 12, né, é a questão basicamente que fala sobre a química associada ao meio ambiente, ok? E realmente é um texto muito interessante, onde há uma criança, né, um personagem, né, bem famoso, onde ele fala do aquecimento global, não é, que vão deixar como herança, não é, para ele quando ele chegar a ser adulto, não é? E após a tirinha, então o texto é bem objetivo ao perguntar: o contexto da mensagem veiculada se relaciona principalmente à emissão de... Ora, se o texto todo fala em automóveis, os automóveis contribuem, não é, para distúrbios ambientais, certo? A letra B estaria cortada porque O2 não vai gerar distúrbio ambiental, ok? Dificilmente um automóvel, o automóvel não tem como emitir gás metano pelo seu cano de escape, que é um gás explosivo. A letra D, o gás cloro, como iria o motor de um carro liberar o gás cloro? E a letra E, H2O2. E muito menos a oxigenada. A oxigenada H2O2, então, por simples exclusão, ele perceberia que a resposta é a letra A. Todavia, realmente, o nosso aluno estuda bastante a química ligada ao cotidiano e às questões ambientais. Ele perceberia facilmente que seria NO2 e CO2, letra A. Muito Exatamente. bom. Tatiana, chegando aqui mensagem, além de várias aqui, uma em especial, Carolina Marques dizendo: professora Tatiana, maravilhosa. Um elogio para você aqui. Carinho. Obrigada pelo carinho. Vamos embora. Questão 13, Heber, indústria automotiva e o átomo de enxofre. Exatamente. A questão 13, uma questão, um quesito muito bonito, ok? Onde o aluno, ele poderia tomar como ponto de partida do seu raciocínio as partes do texto em que ele fala: ocorreu a formação de ligações entre átomos de carbono
e átomos de enxofre. E o aluno sabe que quando a ligação química ela é realizada entre dois átomos de diferença pequena de eletronegatividade, no caso, o carbono, um ametal, o enxofre, outro ametal. Isso indica a ligação covalente, não é? Mais adiante, ele foca ainda a ligação e aí, química... né, só, desculpe lhe interromper, À vontade, Tatiana. mas veja, quando ele fala covalente, aquele aluno que tem o conhecimento desse conceito já vai para a letra D, porque aí ele não tem como botar metálica na letra A, iônica, Sem dúvida. hidrogênio, então ele pode depois, com tranquilidade, reportar, né, ao texto para ler as demais informações e ver o complemento da informação da letra D. Esse, inclusive, a letra E, que fala sobre as forças de Van der Waals, certo? É uma atração entre moléculas. E não de ligações. E isso não é uma ligação entre átomos, como ele pede aqui. Ok, Tatiana, confirmando a resposta, letra D, ligação covalente apolar. 14ª questão, qual é a massa de ácido sulfúrico? Realmente, né, lembrando que ácido sulfúrico não é massa, né? Só fazendo um jogo de palavras, né? O ácido sulfúrico é uma substância bastante corrosiva, ok? E esse texto foi um texto de estequiometria, ok? Onde de início o aluno pode sim ter apresentado alguma dificuldade, né? Talvez em função de perceber que em todo o processo o foco estava na reação do SO2, ok? O SO2 formando SO3, formando no final ácido sulfúrico. Então, lendo com um pouco de atenção o texto, ele perceberia que a equação química a ser escrita envolveria os compostos de enxofre com a formação do ácido sulfúrico. Tendo então a equação balanceada, então caiu no texto de estequiometria, né, onde ele fornece o volume de um gás na CNTP, né, e pede a massa de um produto. Então, ele montaria uma regra de 3, simples, direta, não é? Lembrando que o quesito realmente ele requer um pouco de atenção aos dados matemáticos. Confere, Tatiana. Confiro. E ele pode observar o seguinte, não é? Ele pergunta, na realidade, 50 mil litros montada a equação, não é, Heber? Ok. Em 50 mil litros de SO2, qual é a massa de ácido sulfúrico com 78% de rendimento? Isso. Então, o aluno vai atrelar 50 mil litros de SO2, associar 22,4 litros, porque está na CNTP. Certíssimo. E como a gente tanto falou, pessoal, se eu quero a massa do ácido sulfúrico, eu vou relacionar o quê? A massa molar. E aí volta a ser uma relação, né, de regra de 3, ou seja, 22,4 litros de SO2 está para a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98, 50 mil litros está para a massa. Só que essa massa que ele vai encontrar, que é 218.750, é quando você tem 100%. Isso, e a pureza aqui é de... O rendimento dele é 78%. 78%, o rendimento do processo, perfeito. Então dá 170.625 gramas. E aí ele quer em quilo, arredondando 150 quilos. 170, né? 170, desculpe. Perfeito. Inclusive, nós estávamos conversando, uma das questões, foi a questão considerada mais difícil para a gente, tá certo? Eu acredito que para o aluno foi a questão considerada mais difícil. Nós pensamos, até porque tem que fazer uma montagem de uma reação que não é tão fácil. A questão 15, ela pede qual é o modelo atômico que representa o evento retratado na tirinha. Qual é? Bem, realmente, como disse Tatiana, a questão 14, o texto 14 foi o mais difícil da prova, mas o aluno foi beneficiado em seguida com um texto mais suave, ok? Para o aluno CBV do primeiro ano, a questão 15 foi mais suave, porque quando ele fala em elétron, ok? E ele fala em emitir fóton, então ele está falando sobre uma transição de camada para camada, ok? Sendo assim, o único modelo atômico que fala sobre a emissão de fóton, o movimento do elétron, é a letra D de dado, o modelo de Rutherford-Bohr. Inclusive, estávamos comentando, eu e Tatiana, que o aluno do nosso nono ano, né, ele faria quesitos como esse, por exemplo, com grande facilidade, ok? Já que o nosso nono ano, ele já vê praticamente, não 100%, mas quase 100% do programa do primeiro ano já discutido em nosso nono ano, certo? Então, de fato, questão 15, resposta à letra D de dado.
Agora a professora Tatiana, 16, também falava da mesma tirinha, não é? Exatamente. E muito tranquilo essa questão, o aluno iria responder com muita tranquilidade, porque ele sabe que no modelo de Bohr ocorre o salto dos elétrons. Então, sabemos que quando o elétron sai da camada mais interna para a mais externa, ele absorve energia e no retorno ele emite. Com esse raciocínio, com esse conceito, ele vai direto para a letra D, onde diz, ao trocar de um nível energético mais externo para mais interno, o elétron deve emitir um fóton. Então, foi, Pedro, com muita tranquilidade que ele fez essa questão 16. E na questão 17, é a questão que eu comentei com vocês e no início, onde ele pega um fato que aconteceu do nosso cotidiano, que saiu inclusive no Estadão, e que ele fala de uma substância que foi colocada no achocolatado. Então ele diz que ocasionou lesões na boca e fortes dores no estômago. Bem, o que é mais importante o aluno ressaltar apresenta pH maior do que 13, ou seja, bastante alcalino. Tendo essa informação, o aluno, sem sombra de dúvida, vai para a letra B, hidroxissódio, também conhecido como soda cáustica, que é uma base forte. Então, assim, sem nenhum problema, os alunos fizeram essa questão. Questões 18 e 19 também sobre um texto em comum, né? Eu quero parabenizar a banca, porque os textos das outras questões, os enunciados, eles foram sucintos e realmente importantes para a resposta da questão. Às vezes a gente se depara com textos enormes que não têm interesse na resolução da questão e que isso apenas cansa o aluno, mas isso não foi verificado na prova de hoje. No texto da questão 18 e 19, o texto sobre um experimento, muito interessante ser lido, ele fala das cores das substâncias, dos elementos químicos. Mas aí ele vai para a questão 18, que é uma questão de cálculo estequiométrico muito bonita. Ele dá a reação do cobre com ácido nítrico, ele fala que as moedas são feitas de cobre, na realidade 5% de cobre, que foram usadas 10 moedas, cada moeda com 2 gramas. Então, montando a reação, o aluno já sabe que a gente tem 20 gramas de cobre. 20 gramas de moeda. Só que nessas 20 gramas de moeda, 5% é de cobre. Então, cobre puro eu tenho 1 grama. Então, 63,5 gramas de cobre está para 2 vezes 22,4 litros de NO2. Em 1 grama, quantos litros de NO2 são produzidos? 0,7 litros. Ele pede uma questão de transformação de unidade, passando a ser 700 ml, letra D, sem nenhum problema. Como a questão, o texto se refere à questão 18 e 19, nós vamos fazer a questão 19 mostrando a vocês uma coisa. A gente trabalhou que os elementos químicos, eles produzem cores diferentes ao serem aquecidos através do teste da chama. Estão lembrados? Então, isso inclusive foi retratado na própria prova. Então, nós trouxemos aqui, né, Heber, o cobre, né? Inclusive a tonalidade dele, vocês podem perceber, é belíssimo, é um azul muito bonito. Aonde Heber vai me fazer aqui o favor de colocar o cobre num becker. E vocês vão colocar, a gente vai fazer uma solução de cobre, de sulfato de cobre. Por quê? Porque a questão 19 está dizendo o seguinte: Ira descreve a mudança do sistema até a formação de um líquido azul esverdeado. Como podemos explicar essa coloração? Lembrando que nós estamos falando que o cobre reagiu com ácido nítrico, dando nitrato cúprico, 2NO2 e água. Então, a letra A diz, os íons cobre em solução apresenta coloração azul esverdeada. Então, o nosso aluno que vai para o laboratório, ele pode perceber, não é, essa tonalidade azulada do cobre, tá? Na letra B, ele diz, íons nitrato em solução possuem coloração azul esverdeada? Não, tá certo? O ácido nítrico, na presença de metal, assume coloração azul esverdeada.
Você está vendo aqui pelo próprio experimento que essa tonalidade se dá ao cobre. Tatiana, ficando muito clara a letra A. É perfeito. Inclusive, a letra B, né, quando fala íons de nitrato são responsáveis pela cor azul, mas aqui não tem íon nitrato, aqui tem sulfato. Ok? Então, observe que não é o nitrato que vai dar aquela cor azul. Ok? Porque senão o sulfato não daria, né, essa cor azul. Então, está associada de fato, como disse Tatiana, aos íons cobre, a coloração azul do sistema. Então, muito claro para o aluno a letra A, Pedro, na 19. Que sensacional, até um experimento ao vivo, essa equipe é muito competente. Ah, obrigado. Honra, grande honra. A questão muito ela falou de um acidente lá em Minas Gerais, não é isso? Que derramou 18 mil litros de ácido sulfúrico nos rios da região, rio Piracicaba, né? Como é que é essa questão, Tati? Olha, esse texto, os nossos alunos, eu acho que até ficaram muito tranquilos ao ler, porque nós já trabalhamos eles por causa de outras situações, de outras provas. Então, o que acontece? Nós temos ácido sulfúrico no rio. Aí ele diz, qual alternativa está correta? Vamos ver, letra A. A morte dos peixes pode ser atribuída ao aumento da alcalinidade. O nosso aluno, com tranquilidade, sabe que vai haver um aumento de acidez, porque você colocou ácido ali. Letra B. O mau cheiro pode ser atribuído unicamente à putrefação dos peixes e de outros animais ribeirinhos, uma vez que o ácido sulfúrico não possui cheiro. Aí tem um detalhe, aquele aluno nervoso, que lê com muita pressa, lembra que a gente conversa, olha, vamos ter o controle emocional. Por quê? Se o aluno tivesse tranquilidade em ler, somente a palavra unicamente vai fazer com que ele descarte essa alternativa. Não é apenas o mau cheiro que causou a putrefação, que vai ter um problema ambiental, e sim a colocação de um ácido no meio ambiente. Indo para a letra C, que com certeza o aluno respondeu, ele diz, a diminuição da concentração do contaminante no rio pode ser feita pela adição de uma mistura de cal, óxido de cálcio. CaO, turma, óxido o quê? Básico. Se ele é um óxido básico, ele vai neutralizar o ácido, não é? Resolvendo a questão ambiental. E aí ele diz, da mistura de cal e areia e posterior remoção. Então, sem sombra de dúvida, a letra C. Mas só continuando, a letra D, ele diz o seguinte, em razão da solubilidade em água, se o acidente envolvesse hidróxido de sódio, não haveria danos ambientais. Vocês estão cansados de saber que hidróxido de sódio, a soda cáustica, é uma base forte e que vai causar um sério problema ambiental. Inclusive serve para desentupir pia, não é? Inclusive foi a resposta daquele quesito do achocolatado, né? Exatamente. Pronto, ele poderia até fazer exatamente, Heber, a associação com a questão do achocolatado. Letra E, caso o vazamento nessa mesma quantidade fosse de ácido acético, não haveria impactos. Aí ele quis colocar o seguinte, o ácido acético é um ácido fraco. Mas mesmo sendo um ácido fraco, causaria impacto. Então, sem dúvida, a letra C. Parabéns ao grupo que elaborou a prova e tenho certeza que nossos alunos fizeram com muita tranquilidade e segurança. É isso aí, sucesso. Muito obrigado pela presença. A expectativa é sucesso dos alunos. Ano bem trabalhado, missão cumprida. Missão mais que cumprida. Saímos aqui, né, Heber, muito felizes. Sem dúvidas. Porque eu acho que é isso que a gente tem que deixar. É o espírito de que eles são capazes para eles continuarem um triênio e galgar aí a entrada deles à universidade. Bom, eu agradeço a presença de Tati e Heber, muito obrigado. Vamos agora para a próxima equipe, a equipe de História. Lembrando mais uma vez, aguenta aí, no final da transmissão de hoje nós teremos todos os gabaritos em ordem, em bloquinho, que serão divulgados para vocês, tá? Fica aí, espera, fica colado, corre rapidinho, toma aquela água. Hoje, segunda-feira, segundo dia do SSA 1 e do SSA 2, mais uma vez, e a gente está aqui com toda a equipe do Colégio Boa Viagem, a grande equipe, para comentar as provas do SSA 1. Lembrando que também, no final da tarde, início da noite, teremos a segunda transmissão de hoje com os comentários e gabaritos da prova do SSA 2, tá ok? Primeiro quero cumprimentar os meus grandes amigos Edson Rocha. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Pedro. Olá, feras. E o meu grande amigo Valdemir França, como é que você está? Salve, salve, Pedrinho. Tudo bem, graças a Deus. Primeira pergunta de hoje, como é que foi essa prova? Qual é a sensação que os senhores tiveram? Foi uma prova mais contextualizada? Eu, por exemplo, sou de História também, senti falta de História do Brasil. Qual a opinião dos senhores?
É isso, Pedro. Lamentável só nesse aspecto. A nossa história bonita do nosso Nordeste, né? A nossa história do Brasil, a essência do nosso povo, a formação da identidade brasileira está carente, totalmente carente. Não teve uma questão para dizer assim, eita, vou botar essa para amenizar. Bom, Valdemir, qual a opinião sobre a prova de hoje? Bom, com exceção da ausência de história do Brasil, a prova foi muito linda, muito legal. Eu acho que uma das provas mais bem elaboradas dos últimos anos, sinceramente. Eu acho que já comecei a receber notícia de alunos aí que fecharam a prova, a gente está muito feliz. Uma prova muito imagética, né? Muitas imagens para analisar, bastante contextualizada, e se a gente observar, não foi fácil nem difícil demais, mas foi uma prova que valorizou aquele aluno que estava ligado, que tinha leitura em dia, né? Que sabe interpretar bem as questões, os textos, imagens. Eu, particularmente, achei uma prova que, em relação a outros anos, ela foi bem mais rica e mais distribuída no que tange a história geral. Faltou, obviamente, história do Brasil. A OPE está em dívida com a história do Brasil já faz um tempo, que há essa, me desculpem aí a palavra, mas uma certa desvalorização de história do Brasil. Mas vamos embora, prova muito rica, apesar da ausência do Brasil. Primeira questão, mestre Edson, questão 21, que tem uma charge sobre Deus e deuses. Como é que a gente pode resolvê-la? Essa questão foi interessante, né? Uma leitura bem jovem também, né? E histórica. Ela ficaria letra E, né? É analisado dentro do contexto da sociedade que o criou, ou seja, o politeísmo, né? A formação da unidade politeísta dos povos. É interessante que nós temos ali Deus dizendo, olha só, a Bíblia é a comprovação da minha existência, e aparece logo em seguida diversos outros deuses de várias culturas dizendo, ó, se for por um livro que comprove a minha existência, também tem um livro, cada um tinha seu livro, ou seja, vários deuses criados por várias culturas, as religiões são históricas, não ahistóricas, ou seja, é interessante que a gente analise as religiões a partir do seu tempo e de cada contexto social. É uma questão que chama a atenção para o trabalho do historiador, Isso. né, enquanto profissional especializado em analisar esses livros e extrair a história deles. Né? Então, interessante que tem até uma alternativa que questão diz assim, muito legal. Considerar o livro, a Bíblia, como verdade. Na verdade, entre aspas, não é única verdade para o historiador. Quantas verdades envolvidas, né? O historiador ele interpreta o livro sagrado, o livro religioso, como uma fonte documental que pertence a um tempo e a um determinado povo. É o puro fazer historiográfico. Então, letra E. Letra E. Verdade? Questão 22. Vamos lá, questão 22, que fala da Turquia, não é isso? E um discurso de um vice-primeiro-ministro da Turquia dizendo que a teoria da evolução, do evolucionismo, não era mais tão atual. Qual é a resposta? Como é que ela pode ser desenvolvida? Bom, a questão traz uma discussão bem interessante sobre a questão do evolucionismo e da maneira como nós tratamos isso dentro do estudo da história. Né? A UPE resgata uma antiga tradição de trazer sempre umas questões voltadas para a teoria da história, as duas primeiras questões. E a gente gostou porque, de fato, nossos alunos aqui do CBV, eles sempre vão, no começo do ano, passar por esse processo de entender o que é a história, qual a função da história, né, e as correntes historiográficas. Então, o gabarito seria, de fato, a letra E. A teoria é um marco do pensamento humano e precisa ser ensinada, né, porque quando nós falamos de uma teoria, nós precisamos enfatizar que ela tem uma função dentro do processo histórico, dentro do estudo da história. Vou lembrar que, mais uma vez, uma questão sobre historiografia, não é? A teoria da evolução como um pensamento, retrato de um pensamento de uma determinada época, o pensamento como filho do tempo, a história das mentalidades aí, nessa questão muito bem trabalhada. Mestres, e a terceira questão aí, a 23 no caso, questão 23, que traz a pintura rupestre. Isso, bem interessante, né, Pedro? É aquele resgate e do cotidiano da vida humana, né? Aquilo que eles produziam, então eles retraduziam nas cavernas, nas suas pinturas, mostrando aquilo que eles sentiam, aquilo que eles faziam, né? Então, mais uma vez, uma questão interessante, com imagem muito bem elaborada, expressiva e denotando a capacidade do aluno que estuda.
Então, de fato, seria o domínio das artes, da tecnologia e complexa vida cultural, né? Ou seja, esse cotidiano, né? Importante lembrar que uma pintura rupestre, ela retrata muito de um povo, não é verdade? Sim, hoje, perfeito. E assim, sobretudo, 3.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha o desenvolvimento da escrita lá na Mesopotâmia, mas é bom lembrar que cada povo ele evolui de acordo com a sua própria etapa, seu próprio estágio. Não existe uma evolução universal linear, como diria o positivismo. Cada povo com o seu grau de evolução próprio, nenhum melhor ou pior que o outro, nenhum acima ou abaixo do outro. E nesse caso, a pintura rupestre retrata a cultura, técnicas, costumes, hábitos em geral, muita coisa que pode de alguma maneira nos trazer um retrato de um determinado tempo histórico. E o interessante também, a parte só, não é, Pedro? Veja a ligação que ele fez, 2 de introdução a estudos históricos e uma de pré-história. Exatamente. Que envolve já as civilizações, como muito bem vocês E trazendo fonte histórica, né? Exatamente. Fonte histórica, fontes principalmente. históricas. Perfeito. A questão 24, Heródoto, o significado da história. Grande Valdemir. Vamos lá. Bom, a questão 24, ela traz uma discussão bem interessante, né, sobre mito e história. E o curioso é que, dentro dessa questão, eu percebi um perfeito alinhamento com o edital, né, dos conteúdos da UPE, quando diz lá a superação das dificuldades históricas, que é justamente a superação que nós observamos em separar aquilo que é história e aquilo que é mito, de fato. O mito faz parte da cultura de um povo, entretanto, a história é ciência. Então, há uma diferenciação. E aí a questão diz assim, né? Deixa eu só voltar aqui, que está um pedaço da página. A superação da narrativa mitológica pela histórica, a histórica enfatizado, coincide com a substituição da escrita narrativa poética pela prosa. Heródoto designava o registro do tempo pelo homem, sem mais a presença dos deuses, como história, enquanto pesquisa, informação, relatório, atividade de exploração e descrição do real. Aí o comando da questão, ele vai muito claro, dizendo assim, o autor do trecho fala da distinção fundamental entre mito e história na Grécia. Qual das alternativas a seguir representa o mito e não história? Então ele está pedindo exatamente para o aluno, o fera, distinguir aquilo que é mito e aquilo que é história propriamente dita a partir de narrativas colocadas em cada um dos itens, né? E aí o gabarito seria a letra B, né? Duros sois todos os deuses e mais invejosos que os homens que vos zangais, quando acaso uma deusa se acolhe no leito do homem mortal. Ou seja, está mostrando ali que existe características humanas atribuídas aos deuses na Grécia Antiga. Bom, muito bom. Questão 25. A questão 25 ela fala de Atenas. Atenas como um espaço da retórica. É bom lembrar que a arte da persuasão, da retórica, do falar em público, essa arte foi muito desenvolvida na Grécia Antiga. E a questão dizia o seguinte, além da retórica, Atenas tinha vários espaços performáticos, né? E qual seria a resposta? Porque ela pergunta assim, qual desses espaços não é um campo de performance em retórica? Grande mestre Edson. O grande Pedro, ficaria o lar, né, Pedro? Porque aí você tem o teatro, né, a cultura, a identidade mítica, religiosa, política, social, a retrodução da Odisseia, da Ilíada, enfim. Os tribunais, que faz parte, essencialmente, as assembleias, né, a ágora, né, a questão da praça pública, a eclésia. Interessante que, de alguma maneira, letra B, C, D, E, trouxeram ambientes que não eram nem sempre públicos, Perfeito. mas coletivos. Exato. Então lá seria aquele único que não é aberto a público, à coletividade. Com né? certeza. Então fica a letra A, né? Isso. Letra A, aquele único que não é performático, o espaço não performático, o A, letra A. Letra A, no caso, o lar. Vamos lá, questão 26, a questão 26 fala da Roma Antiga, daquele período de crise da Roma Antiga, com uma imagem representando esse contexto. Como é que seria essa questão? Como é que é a resolução dela? Bom, essa questão ela tem um elemento bem interessante que é a imagem ali com um grande grau de representatividade para o fera ali interpretar. Observem que nós temos nessa imagem a figura de um bárbaro destruindo uma imagem romana. Quando nós observamos isso, a gente vai e
entra numa reflexão mais profunda. Não é simplesmente a estátua que representa o romano, é todo um modelo de sociedade criado por Roma que está sendo destruído com a invasão dos povos bárbaros. Então, a questão é muito direta e diz assim: qual a compreensão sobre os romanos e bárbaros o artista quis transmitir? Bom, a partir da imagem, qual a compreensão sobre os romanos e os bárbaros o artista quis transmitir? É interessante a gente considerar isso porque a gente precisa entrar um pouco na visão do artista. Aquele modelo de sociedade criado por Roma. Roma é a luz, todos os caminhos levam a Roma. Quem não é romano é bárbaro, portanto, está numa subcategoria social. E, portanto, o gabarito letra C, os vândalos vêm destruir a civilização representada por Roma. Ou seja, aquele modelo de civilização que Roma criou vai ser destruído simbolicamente nessa imagem pelos vândalos. Valeu, Valdemir. A questão 27, ela traz a história de um cavaleiro, Rodrigo de Vivar, né? E conta um poema medieval. Esse poema medieval que retrata, sobretudo, a luta entre cristãos e muçulmanos. Bom lembrar, lembrem sempre que após a morte de Maomé, começa a expansão muçulmana ali no século 6, 7, 8, 9. Os muçulmanos conquistam todo o norte da África e atingem a Península Ibérica. E é na Península Ibérica que existem os atritos entre justamente cristãos e os muçulmanos, né, ibéricos, que passaram a ser chamados de mouros. Esse processo que começa ali entre o século IX e se estende até o século XII, de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, ele vai ser chamado de Reconquista Ibérica. É bom lembrar também que dessa expulsão dos mouros da Península Ibérica surgiram os países Portugal e Espanha. Grande mestre Edson, como é que a gente resolve essa questão? Depois de sua narrativa aí, a gente já, né? Já deu uma aulinha, já deu uma aula show aí, tranquilo. Já deu para fazer uma introdução legal, né? O aluno aí já sacou que acertou, que errou, né? Exatamente. E lembrando que essa expansão aí levou, né, como sarraceno, como moro, islâmico, maometano, né, que foram termos dados na Península Ibérica aos nossos irmãos islâmicos, aquele que passa a ter a fé em Alá e com base do Alcorão. Então ficaria a letra B, mouros e cristãos na Espanha. Não esquece não, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica deu origem aos primeiros países no finalzinho da Idade Média, Portugal, Espanha, os Estados Nacionais. Vamos lá, questão 28, essa questão 28 bem interessante, né? Que fala de alguns ali grupos culturais, nichos culturais, e intitula Subcultura Gay dentro da Idade Média. Comenta para mim. Essa questão é muito linda, né? E por uma coincidência ela vem alinhada com uma questão que caiu, curiosamente, no Enem, é uma questão de linguagens, que falava dos dialetos gay. O pessoal que fez ali o Enem deve, com certeza, lembrar do que eu estou dizendo. Essa questão, ela tem uma importância social muito grande para mostrar que, dentro da história, sobretudo desde a história antiga, nós observamos grupos de pessoas homossexuais. Grupos distintos que se encontravam em locais específicos, que tinham a sua identidade bem definida, inclusive a partir de elementos da língua. Então, o gabarito da questão é muito claro, letra D, que diz: havia uma comunidade homossexual com uma cultura típica, ou seja, é uma tribo, um grupo que se encontrava em determinados espaços, determinados espaços de convivência, e ali eles se comunicavam com um linguajar bem específico. Então é uma questão muito interessante, porque mostra que essa discussão é uma discussão histórica também. Bem interessante também que comportamento é histórico, não é isso? Perfeito. A história reflete o homem no seu tempo. Exatamente. Não é nada de hoje. Exatamente. O homossexualismo, ou homossexualidade, né, que o ismo já não é utilizado, e é muito criticado esse finalzinho aí, seria o seguinte: desde a Grécia Antiga a gente já tem esses debates, esses estudos que comprovam, né, relações entre homens, por exemplo, na Esparta, na Grécia em geral, na Atenas, na Roma Antiga, e na Idade Média essa questão bem interessante que trouxe também não só a subcultura gay, como chama o texto aqui, mas também a existência de bordéis de homens
É porque Perfeito. até há um tempo atrás se falava muito de bordéis de mulheres, como em Pompeia, no finalzinho ali da história da República Romana, início do Isso. Império Romano, mas também a existência na Idade Média de bordéis de homens. A prostituição masculina vem ali Exatamente. sendo colocada Muito nesse processo. interessante. Questão 29. A questão 29 é uma questão tanto difícil, né? Seria talvez a mais difícil questão da prova, não é isso? É isso, um grande mestre. Nós entrando num consenso, vendo, realmente a gente viu que as imagens, e precisamos meditar um pouco. Então usou a sabedoria do Pedro, a grande maestria de Valdemir Fala e sério. a nossa pequena participação. E nesse ficaria a letra A, sabe por quê? Porque as demais outras não trataria apenas, ela trata lendas e mitos. A questão do cavaleiro medieval, ali já com aquele animal, né? O caracol, vamos assim dizer. Ele querendo eliminar o monstro voraz, né? É interessante que, assim, bom lembrar aí do comando da questão, porque a questão diz assim, assinale a alternativa cuja imagem não retrata Exatamente. a realidade socioeconômica. Exatamente. Na verdade, aí Exatamente. você tem um retrato daquela divisão social básica, né, dos oratório, belatório, laboratório, Sim. e na letra A aí, o belatório, os cavaleiros medievais Exatamente. no ato da guerra. Então não há uma definição ou um posicionamento claro com relação ao aspecto socioeconômico do Posso me feudalismo. meter aqui? Posso me meter? Poxa, gente, claro. É o seguinte, eu acho que essa questão é interessante porque ela enfatiza também na construção de uma imagem heróica, né, do cavaleiro medieval, né, mostrando que ele não lutava apenas com pessoas normais, com seres humanos, ele lutava com algo além disso, né? Então essa construção da imagem fictícia do cavaleiro medieval é que é a grande sacada da questão. Porque ali você vai perceber que é um mito, é uma lenda. O cavaleiro medieval existiu, sim, mas ele jamais lutou contra um ser, como retrata aqui na imagem, um grande caracol, um monstro. Curioso que até essa alegoria, claro, que num traje mais crítico, a gente observa no finalzinho da Idade Média ali com Don Quixote, né? Sim. O cavaleiro Perfeito. medieval lutando contra o moinho de vento. Isso. Bem Perfeito, interessante. perfeito. Dá pra fazer essa analogia aí. Sim, Então, sim. letra A, questão que foi difícil porque tinha muitas imagens, um pouco até confusas para o aluno enxergar, entender, mas a mais explícita, a letra A, que não retrata o modelo econômico do feudalismo, tá ok? Ok. E sim, né, as práticas do grupo belatório, daqueles que se dedicavam à guerra. Questão 30, última questão da prova, a saideira. Vamos lá? E aí, vamos fazer junto, Edson? Deixa eu sentar aí pertinho de você. Vamos lá. Chega mais aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer só uma introduçãozinha, aproveitar para me meter também. Vai. tô com a Oxe, equipe quer de sentar aqui história. também? Venha. Só não vou porque o fio não permite. Ah, Tá ok? Vamos lá. Tô com o fio aqui. Vamos fazer um coraçãozinho aqui, Edson, pro nosso fera. Aqui. O coraçãozinho aqui pro nosso fera. Vou fazer um coração pra vocês aqui também, ó. Vamos embora. Ó, essa questão, eu vou fazer uma introdução, bato a bola e os meus mestres aí finalizam. O seguinte, essa questão ela fala da construção do pensamento ocidental dentro ali daquele campo, mais uma vez, medieval. A Idade Média foi bem abordada durante a prova. Então, assim, é sempre bom lembrar que muito da cultura grega, da filosofia grega, veio até nós através de estudos feitos por árabes, por filósofos árabes, não é, mestre Edson? Oh, com certeza, com certeza. A própria filosofia de Averroes, que a gente comentava lá, né? Enfim, essa analogia, essa ocidentalização, nessa expansão árabe que foi citada há pouco tempo por Pedro. Então essa expansão, não é isso, Ademir? Exatamente. O processo de formação do mundo ocidental, da Europa ocidental, ele vai se dar por processos diferentes. Um deles é a expansão do Islã, né, que o Pedrinho já tinha citado aí anteriormente. Né, após a morte de Maomé, vem a expansão do Islã. Os califados. A criação dos califados e tal. E nesse contexto aí, vai haver uma influência muito grande, né, no pensamento da Europa Ocidental. E é bom lembrar, é bom se atentar, sobretudo, à proximidade que nós temos ali, da Península Balcânica, a região da Grécia Isso. e a Península Arábica. Então os árabes eles se expandem pelo norte da África, mas também eles estendem seus tentáculos econômicos, comerciais, Isso. para além do Oriente Médio, chegando até a Grécia propriamente também, até por navegação. Então a proximidade geográfica faz com que algumas obras da filosofia grega, por exemplo, primeiro elas vão para o Oriente Médio, são traduzidas para o árabe e depois traduzidas para o latim. Então, assim, os árabes traduzem muitas obras gregas que chegam até a gente através dessa expansão
E é curioso porque, eu não sei se o professor Edson concorda comigo, mas o filme O Nome da Rosa, ele mostra a preocupação da igreja em vedar aí o ingresso desse conhecimento científico na Europa. É tanto que nós observamos a importância desse filme, recomendamos, conforme está no edital da UPE, e o Fera CBV assistiu esse filme ao longo do ano, para poder então entender como é que foi essa busca pelo conhecimento, né, e essa disputa, né, entre a igreja e o mundo árabe, porque conhecimento é poder, né, na então vamos embora. Questão 30, resposta. Letra C. Letra C, a filosofia ocidental deve sua existência a gregos e árabes. Perfeito. Bom, meus amigos mestres, uma grande honra sempre estar com vossas senhorias. Agradeço a presença de verdade. Nós somos apenas seu vassalo. E de noite a gente está aqui, né? SSA2, não é isso? SSA2. Tamo junto. Expectativa com essa prova. Agradeço a presença, daqui a pouco a gente está de volta. E agora eu chamo a equipe de geografia, tá? No próximo bloco, geografia, para a gente poder fazer os comentários das questões. Lembrando mais uma vez, como eu estou falando em cada intervalo de cada equipe, o seguinte, hoje, segunda-feira, novamente, segundo dia do SSA1 e do SSA2, e hoje a gente está aqui sentado com a nossa equipe fazendo todas as resoluções das provas. Lembrando também que no final da transmissão nós teremos os gabaritos blocadinhos para vocês poderem conferir as provas. Espero que todo mundo esteja aí feliz, ansioso. Nossa, que prova bacana. E agora eu trago a grande equipe, que na verdade hoje veio a equipe de um homem, mas que está ali conectado por telefone, por WhatsApp, com toda a outra equipe, todo o resto da equipe de geografia, meu grande amigo João, o João Santana. Como é que foi essa prova, Joãozinho? Bom demais. Bom demais, né, Joãozinho? Prova tranquila, tranquila, Pedro. Me diz aí, João, essa prova foi mais contextualizada, conceitual, foi mais caixinha, foi mais tradicional? Como é que a gente pode definir? Pedrão, é o seguinte, a prova da UPE sempre é uma prova tradicional. E aquela prova que é mais conteudista e uma prova que contempla mais o aluno que realmente teve uma visão quase universal do conteúdo. O que eu gosto muito dessa prova, que o aluno ele se encontra na prova. Então ele diz assim, eu vejo esse tema em sala de aula. Então não tem uma novidade. Aparece um item ou uma questão que não foi contemplado no seu programa. E faço uma ressalva da prova do ano passado, que caiu um item típico do SSA 3, que foi uma questão de geopolítica. Não é isso? Mas este ano a prova está impecável, dentro da programação, e essa prova, não é isso? Uma prova muito conteudista. Bem, pode dizer que foi uma prova redondinha. Bom demais. Bom demais, né? Vamos embora. Questão 31, Joãozinho, como é que a gente pode resolver? Olha, o aluno, quando olhasse essa questão, olhava logo a figura, e percebendo na figura, ele veria a parte do Atlântico, e veja uma área em destaque em vermelho, e que no comando da questão ele coloca o item vermelho. Então, todo mundo percebe que é o aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, que caracteriza um fenômeno que é global, como no comando da questão coloca um fenômeno global, não é isso? Climático, ligado à oceanografia. E esse fenômeno vai gerar o quê? Vai gerar o aquecimento dessas águas na casa de 5 a 7 graus, provocando um processo de aquecimento, evaporação e maior umidade. E essa umidade vai ser distribuída pela circulação dos ventos para um efeito mais global. Então, essa questão só com a figura, não é isso? O destaque dessa região equatorial em vermelho no Pacífico é o fenômeno ligado à climatologia. Letra C, o fenômeno do El Niño. Vale um elogio também, não é, João? A gente estava conversando antes aqui dos comentários, as imagens, né? A prova traz ilustrações bem ricas e bem feitas, coloridas, não é isso? E que contempla, ajuda muito o nosso aluno. É uma coisa que é extraordinário ao PE. A nível de imagem, nota 10. Ok. Questão 32, que fala da nossa presença na Terra e o uso dos recursos naturais. E percebendo que esses recursos naturais são decorrentes da ação endógena e da ação exógena. Não é uma questão ligada à geomorfologia, que é uma coisa interessante, não é isso? A prova tem 3 grandes questões de geomorfologia, mostrando que
As atividades antrópicas, atividades do homem, é decorrente dessas ações. No processo exógeno, que a questão contempla os agentes externos, né, vão ser resultantes, né, a presença de minerais utilizados pela humanidade em atividades industriais e a confecção do solo. E a ação exógena decorrente, não é isso, de processos químicos, físico e biológico. Então ele colocou a atmosférica no processo físico, colocou aí a questão da hidrosfera, a questão da umidade, intemperismo químico, e colocou aí a parte da biosfera, intemperismo biológico. Então fica a alternativa letra B, intemperismo ou meteorização. Valeu, Joãozinho. Você é uma autoridade. Eu fico muito honrado de estar diante de Vossa Senhoria. Quanto conhecimento, quanto conhecimento. Pedrão, você pode observar que nessas duas questões, meramente conteudista. Ou o aluno sabe, ou sabe. Entendi. Tranquilo? E nosso aluno, o quê? Sabe demais. Vamos lá, questão 33, que mostra uma série de interações entre a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera e a litosfera. Como é que a gente resolve essa questão? Também com uma imagem bem bonita, né? Lindo, lindo, lindo. Se o aluno olhar a imagem, ele já vê o processo de evaporação, ele percebe o processo de transpiração e ele percebe o processo de precipitação. Ou seja, a base do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ele está entre as 4 estruturas do nosso planeta. Litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e biosfera. Então, quando ele olha a imagem, ele detecta ciclo hidrológico. Então, ele já elimina o item 1, que fala do ciclo de carbono. Então, isso aí já ajuda muito o aluno, porque ele pega logo no primeiro item dessa questão, que coloca que foi o ciclo de carbono, jamais sim o ciclo hidrológico. Tranquilo? O item 13 é interessante, que ele começa correto. Processo de infiltração. Se você olha a imagem, a precipitação cai em um dobramento, em uma região de dobras, uma região de rugas, tranquilo? Você percebe até o pico das montanhas arredondados, desgastados. E o item se encontra falho, porque ele coloca a área ruptural, área de falha. A gente não tem nenhuma imagem, a gente não tem na imagem nenhum item que provoque o processo de verticalização e rebaixamento da crosta terrestre. Então, eliminando o item 1, o item 3, os outros itens estão dentro de quem? Do ciclo hidrológico e da importância da água. Não é isso? Como base da vida do nosso planeta. Chama a atenção, Pedro, para o item 5. Um tema tão global, falar de rios atmosféricos. É lógico que o processo de transpiração ou evapotranspiração das regiões florestadas, principalmente as florestas equatoriais, por ser florestas mais densas, mais compactas, com a grande quantidade de espécime. Então, evaporação, concentração de umidade e garantindo aí uma bela bomba de umidade para essas regiões. Então, eliminando o item 1, o item 3, ficamos já com a letra B, matando essa questão. Beleza, João. Questão 34, um grupo de alunos de uma escola pernambucana. Esse grupo fez um relatório final. Como é que a gente responde essa questão, que também está com a imagem bem esclarecedora, eu diria? Isso aí foi extraordinário, isso aí é um belo Inselberg, mais conhecido aqui na nossa região como brejo de altitude, que são áreas de exceções em áreas de clima seco. Então ele coloca Pernambuco, área de clima seco em Pernambuco, a gente vai logo direto para o nosso querido sertão nordestino. Então, como é uma área de elevação, quanto mais alto, a temperatura é mais baixa. Lembre que altitude é um fator climático. A altitude determina, sim, clima. Então, o sertão se caracteriza por ser um clima sempre quente durante todo o ano e um clima seco. E o que é que acontece? Aí eu tenho um Inselberg, eu tenho um morro residual também conhecido. Então, quanto mais alto, eu vou ter uma temperatura mais baixa. E aí você vê esta nuvem tocando a encosta deste Inselberg e provocando as belas chuvas orográficas, ou seja, chuvas de relevo, chuvas de barlavento. Então, com isso, o primeiro item
já está fora, porque ele coloca que a umidade que chega ao morro residual vai provocar o quê? Chuvas frontais. Chuvas frontológicas são aquelas provocadas pelo encontro de duas frentes, uma quente, úmida, com uma fria, que não é o caso. Aí a umidade veio, tocou no barlavento, se precipitou, formando as chuvas orográficas. Tranquilo? Então você também olharia o item 4, peço atenção ao meu aluno que está aí, né, escutando, que ele observa que neste Inselberg eu tenho áreas de barlavento, que são as áreas mais úmidas, e eu tenho a parte de solta-vento, que são as áreas mais secas. Lógico que umidade maior em uma escarpa, umidade menor em outra escarpa, não pode apresentar semelhanças fitogeográficas, nem tampouco pedológicas. Então, por isso que o item 4, ele se encontra errado, por causa de que colocar que solo e fitogeografia tem uma estrutura semelhante a barlavento e a sotavento. Com essa análise, o aluno mata a questão letra D. Tranquilo? Essa questão 35, João. Que foto bonita, né? Uma foto aérea aí. Aí nós temos aquelas montanhas que são cortadas pelo processo erosivo ali do mar. Que nós temos, eu não sei se eu estou certo, alguma coisa meio Pipa ali, Rio Grande do Norte. Muito bom, muito né? Todo bom. o caminho, não é isso? O caminho é esse. Começa a questão aí, 35. Já fazendo uma referência à imagem, a imagem é de uma bela estrutura costeira europeia. Essa imagem está na Espanha, né, nesse belo litoral espanhol, e fala logo de área costeira. Lembre que em geomorfologia, o relevo litorâneo ele é composto por dois tipos. O relevo de costa alta, as costas de emersão, tranquilo? Que são as falésias. Aí o aluno já poderia direcionar a questão. Porque falésias são paredões que chegam à costa. Não é isso? Prolongamento ou de um tabuleiro, prolongamento de um planalto ou de uma montanha até a costa. Então, essa escarpa abrupta que você observa na imagem, ela foi esculpida pela ação erosiva marinha. Tranquilo? E outro tipo de costa é a costa baixa, a costa de imersão, que é uma costa de deposição de sedimento. Porque o processo abrasivo marinho só ocorre em costas altas. Então, com só o início da questão, o aluno já marca a letra B, falésia. As grandes falésias. 36, Terra, galáxia, desequilíbrio sistêmico. Me explica essa questão aí, Joãozinho. E quero elogiar meu amigo Pedro sobre a referência no Nordeste na questão anterior. Nordeste é área de muitas falésias, como a bela praia Pipa. Pipa. Tranquilo? Essa questão Vamos lá, número 36, uma questão que fala sobre terra, sobre localização do nosso planeta dentro da nossa galáxia. Sobre essa questão, ela é interessante porque ela faz uma interação não só com climatologia, problemas ambientais que o aluno percebeu no item que fala sobre a destruição da camada de ozônio, mas é uma questão também que fala sobre a incidência da radiação solar na superfície terrestre. Então, primeiro item tranquilo, não é isso? Nas regiões intertropicais, a incidência da radiação é perpendicular, concentrando calor, gerando um aquecimento maior. Nas áreas de altas latitudes, devido à inclinação da superfície terrestre ser maior de sua superfície, esse calor se distribui por um espaço maior, o seu aquecimento é menor. Item 1, tranquilamente. O item 2, Pedro, falou nada mais nada menos de movimentos, né, do nosso planeta, fazendo uma referência ao movimento de translação, mas não caracterizando este movimento, mas caracterizando a inclinação que a Terra tem num plano orbital, ou seja, ao redor do Sol. E aí ele faz uma analogia dizendo, se o nosso planeta não tivesse esta inclinação, o que iria acontecer? A gente trabalha com o aluno e diz que esta inclinação foi uma causalidade, que a Terra orbita inclinada em um ângulo médio de 23 graus. Se a Terra não tivesse essa inclinação, eu teria dias e noites. Eu teria o mesmo recebimento de luz e calor, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul.
Eu teria, sim, um eterno período de equinócio. E veja que a questão não coloca que teria uma grande diferença entre dias e noites. Então, isso torna o item 2 falso. E garante o aluno que já há uma distribuição do seu quadro de resposta. Faço uma referência ao item 3 que fala da fome, que eu achei interessante a associação, né, da atividade antrópica ao meio. Ele diz que a fome é uma das consequências. É uma das consequências quando a ação antrópica ultrapassa os recursos naturais. Quando os recursos naturais, pela ação antrópica, eles são exauridos, isso contribui, sim, com a proliferação da fome. A gente vê isso muito em áreas deprimidas da África subsaariana. Chamo também a atenção no item 4 sobre impacto ambiental na área de climatologia. Camada de ozônio, não é isso? Estratosfera. Lógico, a ruptura da camada de ozônio, o estreitamento dessa camada gera, sim, impactos ambientais. Não só para o meio ambiente, mas também para a questão antrópica. Fechando a questão, letra D. Vamos lá, Joãozinho. Questão 37. A 37 fala da água como base da vida na Terra. E assim, ela trabalha sobretudo os diversos usos da água e os problemas que envolvem esse recurso na atualidade. Uma questão bem interessante, bem contextualizada, né? Parabéns essa questão sobre hidrografia. Não é isso? A gente já teve questões passadas de hidrografia meramente conteudista, do aluno perceber o que é uma jusante, uma montante, perceber o que era uma cabeceira, né? Trabalhar diretamente com as bacias hidrográficas. Mas hoje os recursos naturais se trabalha assim, com a ideia de questões ambientais. A gente tem que preparar uma consciência, essa sociedade que está aí, não é isso? Chegando para ser os detentores do poder da sustentabilidade dos recursos naturais. E entre os recursos naturais, água ninguém questiona. Dá para viver sem energia, a gente tem sociedades que vivem sem energia. Mas questionar uma sociedade que viva sem água, a gente sabe que água é sinônimo de vida. Então, parabéns, porque mexe com atividades antrópicas e mexe com sustentabilidade. E, além disso, a importância da água não só para a vida, mas a importância da água para uma questão econômica, não é isso? Um dos grandes recursos energéticos consumidos pela humanidade é o recurso hidrológico, é o recurso através do movimento das águas fluviais. A questão é composta por 5 itens e todos os itens contemplam, sim, não é isso? A alternativa letra E. E eu achei lindo o item 4, que mostra a ação do homem, né, liberando efluentes, ou seja, resíduos domésticos e industriais e contribuindo com o impacto ambiental dos recursos hídricos. Precisamos acordar, precisamos deitar, pensando em sustentabilidade, principalmente para o recurso hídrico. Parabéns à questão. A questão 38, ela fala das ilhas térmicas, né? As ilhas de calor, seria a mesma coisa, não, João? Bom demais! Muito bom, né? E aí, quais seriam as causas, exceto as causas das ilhas de calor? Qual que não seria uma causa aí? Pedrinho, se você me permitir, eu quero até agradecer meu amigo Fábio, aluno nosso aqui do CBV Boa Viagem, que antes do início da prova a gente estava ali no nosso point e um dos temas que ele discutiu comigo foi ilhas de calor. Fabinho, está aí na tua questão número 38. Uma questão que também envolve não só climatologia, mas também envolve urbanização. E que todo mundo sabe que as ilhas de calor determinam um microclima urbano. E isso é decorrente de quem? Isso é decorrente do crescimento urbano. Construção de edifícios, o processo de pavimentação, que aumenta a área de concreto e diminui a área de quê? De vegetação. Todo ano que entra, todo mundo questiona a temperatura mais alta já na primavera. É o que está passando agora. Quantas pessoas próximas de você estão questionando esse calor que está ocorrendo na região metropolitana do Recife? Quando o aluno me questiona, eu digo, veja que a gente está diminuindo a área verde da nossa cidade, estamos ampliando a área de concreto. E eu chamei a atenção do meu aluno o ano todo. O PE
trata com questão errada, falsa e exceto. Se o aluno não ficou ligado a esse exceto, ele perdeu logo essa questão na letra A. E aí, colega, a gente tem o que ele está procurando como errado, é a letra D, a ampliação de florestas urbanas. Se você amplia áreas urbanas, a gente provoca o quê? A diminuição dessa temperatura. Então, procurando o exceto, fica a letra D, que não tem nada a ver como fator que contribua com ilhas de calor. Joãozinho, já temos 1 milhão de pessoas assistindo aqui os seus comentários, viu? Fico feliz. Aqui, ó, tô chegando no ponto aqui, vários países e mensagem dizendo, Joãozinho, meu herói, bom demais, viu? Bom demais. A questão 39 sobre a erupção, essa foto linda aí de uma erupção no Havaí de um vulcão. Como é que uma questão bem atual, né? A humanidade, né, acompanhou a recente, né, erupção do Quiloé, tranquilo, no Havaí, e ele pergunta, essa atividade vulcânica está relacionada ao quê? E o aluno mataria logo, ao deslocamento de placas tectônicas. Esse deslocamento das placas tectônicas faz o Havaí, não é isso? Ter um processo de subducção e a formação de vulcões. Ficamos com a letra C. E a saideira de hoje, desde já agradecendo a vossa presença muito especial. Questão 40, que fala de cartografia. Né? Eu faço homenagem... Cartográfica. Eu faço uma homenagem à Clarinha, não é isso? E a minha amiga Camille, que antes de entrar na prova, pediu uma revisão sobre projeções cartográficas. Aí o aluno olharia... Né? Ou seja, ela deve estar muito feliz agora. Com certeza. E ela olha neste mapa, ele vê primeiro a área de todo o planeta, ele vê a parte do Brasil menor, não é isso? Com relação à Groenlândia, ele vê paralelos e meridianos em linhas retas, e ele vê que a bela projeção cilíndrica. A bela projeção cilíndrica e do tipo de Mercator, que nem cobrou essa exigência. Ficamos com letra D. Valeu, Joãozinho. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Um abraço para a professora Amália, né? A Amália já está chegando aqui para fazer o comentário da segunda. Amália, eu sei que você está feliz com esta prova, porque realmente contemplou o nosso aluno de primeiro ano. Joãozinho, muito obrigado pela presença, viu? E eu agora vou chamar a próxima equipe, a equipe de... Nós teremos os gabaritos blocadinhos completos para você poder conferir. Espero que você esteja muito feliz com o seu desempenho. Até agora, esse ano, sobretudo a UPE, fez uma grade de provas muito coerente, muito contextualizada. Como eu disse, até então, história, acho que senti falta ali de história do Brasil, um pouquinho mais de questão do Brasil, mas no geral, né, o que eu tenho ouvido dos professores até agora aqui é que foi um dia muito feliz. O SSA acertou. Estou aqui diante do meu amigo Cadu. Cadu, rapidinho, como é que foi essa prova de hoje? Qual a sua opinião? Boa tarde, pessoal. A prova de hoje, Pedro, ela contemplou os conteúdos que a UPE cobra, porém trouxe abordagens diferentes. Sempre trazia o cotidiano, o dia a dia, na qual o aluno poderia, através do seu mundo, chegar às respostas. E nessa prova de 2018, trouxe questões muito técnicas, que levou o aluno a refletir de uma maneira profunda e tentar resgatar tudo aquilo que foi passado durante o ano. Prova mais difícil, mediana, mais fácil? Sem sombra de dúvidas, poderia afirmar aqui que foi a prova mais difícil de Sociologia já realizada pela UPE no caso do primeiro ano. Beleza, Caduzão, então vamos para a batalha. Vamos lá. Mais uma vez, pessoal, daqui a pouco, no final da tarde, nós teremos os comentários do SSA 2. Estaremos aqui, né, Cadu? Com certeza. Beleza, vamos embora. Vamos lá. Questão 41, que fala da história da sociologia e do seu conceito. O que é sociologia? Correto. Embora a prova trouxe uma dinâmica diferente, ela respeitou mais ou menos a ordem dos conteúdos. E a primeira questão, como é de praxe, trouxe justamente a introdução à origem da sociologia e pedia no seu final a alternativa incorreta quanto à formação da sociologia. Quando vamos analisar as alternativas, a letra D diz que o tratado das ações humanas produzidas na mente de cada um dos indivíduos de um grupo social. Veja, sociologia ela não se preocupa com o indivíduo, ela se preocupa com a coletividade.
Então o erro estaria justamente em conceituar a sociologia como algo particular, como algo singular no sentido de conhecimento e de abordagem. Beleza, Caduzão. 42, a questão 42, ela fala dos clássicos da sociologia, os pais da sociologia, Marx, né, Karl Marx, Max Weber, Durkheim e o velho Auguste Comte, e o lá velho da física Comte. social, né? Isso. Normalmente, Pedro, essa questão ela aborda esses 4 clássicos. Porém, dessa vez, trouxe apenas conceitos de Max Weber e conceito altamente técnico, é onde vai a crítica. Poderíamos abordar na atual conjuntura, ligado a Weber, o patrimonialismo, o uso do público como privado, as ações sociais, as formas de dominação e trazer esse contexto para a atualidade. Não falta exemplos na nossa sociedade, mas trouxe concepções técnicas e dentro dessas concepções técnicas eles queriam principalmente a relação da ação social, que é o objetivo principal e o objeto principal da sociologia weberiana, e trouxe a questão do tipo ideal. É a mesma concepção que temos na história, quando o historiador ele tem que, entre aspas, se livrar das paixões, das emoções, para não corromper o seu estudo. Se distanciar Se do distanciar, o que é quase que impossível, mas tudo bem. Então traz esse contexto também. Teremos aí a resposta, o item 1 e 4. Porém, faço uma ressalva para o item 3, quando mostra que a explicação das relações na sociologia weberiana tem como foco o sentido, exatamente, a ação social, e traz a questão dos estados psicológicos da vida cotidiana. Esse estado psicológico, ele não está bem colocado nessa alternativa, porque quando vamos ver para as formas de dominação, a tradicional, a racional afins, a racional legal e a própria dominação, principalmente a dominação carismática, ela traz um fundo psicológico muito forte. Basta ver os regimes totalitários ao longo da nossa história. Então aí algo ficou bem dúbio esse item 3, mas podemos bater aí no gabarito a letra B. A questão 43 traz uma imagem de jovens conversando e ela pergunta qual é o conceito sociológico que pode definir essa imagem. Exatamente, Pedro. Aí vem a questão. Nós temos aqui apenas um conceito sociológico. Então, o aluno que estudou e que dentro da sala de aula ali conseguiu entender os principais conceitos sociológicos da socialização e da própria sociabilidade, ele não teria dificuldade em resolver essa questão, que seria a letra D. A socialização ela se inicia com a família, e depois da socialização ela vai ir para o campo das amizades, dos grupos sociais, o grupo vicinal, o grupo escolar, a igreja, as instituições de um modo geral. Agora, o aluno ele poderia confundir com a questão dos contatos, o contato primário, que é a família, e todos aqueles que há uma forte base afetiva. Né? O contato secundário seria aqueles do e-mail, na qual não existe uma base afetiva com quem manda esse e-mail para você. Né? Então o aluno ele poderia confundir, mas a imagem ali ela é bem clara e o único conceito sociológico existente na 43 era justamente a socialização secundária. Beleza, Cadu. A questão 44, uma tirinha do que ela fala e como a gente pode resolver essa questão. Pronto. A questão 44 ela traz também um processo social muito forte e um conceito. Quando vamos ler a tirinha, ela fala de competição e ela dá espaço para conflito. Então, a partir do momento que o Fer ele consegue entender que ali é uma competição, ele já exclui a alternativa 1, porque fala que ela é associativa. Lembrando que temos 2 tipos de processos sociais, associativo e, no caso, dissociativo. Conflito e competição são dissociativos. E o item 1, você já já iria perceber que estava errado. E a alternativa, que é onde o Fera tem que ter cuidado, pede a incorreta. A outra alternativa incorreta seria a 5, que diz que é uma forma de interação social, e lógico, caracterizada por uma descarga consciente de tensões entre membros de um mesmo grupo. Normalmente, o conflito ou a competição, ela se dá não no membro do mesmo grupo, mas no seu adversário. Então a 5 estaria também incorreta e marcaremos aí o gabarito, a letra C.
A questão 45, a gente observa que ela tem uma imagem bem interessante. Inclusive, a gente elogiou bastante hoje as imagens Isso. da prova, né? Uma Correto. prova que foi bem rica, imageticamente falando. Vamos lá. A gente tem um mapa do Brasil, tem algumas forças ali disputando aquele mapa, Exatamente. segurando, e no centro do mapa um movimento social. Isso. Quais são essas forças e qual a função dessas instituições? Temos ali, de um modo geral, as instituições, ali poderíamos caracterizar todas elas em torno do Estado. E essa questão... Tem ali o Poder Judiciário, né? A balança da Exatamente, justiça, o Estado, a polícia. E aí essa questão, Pedro, ela é weberiana. Não podemos esquecer de um dos principais axiomas de Weber. O Estado possui o monopólio da força. A violência legítima, Dentro do né? seu território, a violência legítima. E a questão, ela justamente aborda isso. Essa questão 45, ela tem a essência da UPE, porque ela traz o aluno a refletir sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Quando você vai protestar de maneira legítima contra o Estado ele é quase sempre reacionário, ele vai reagir. Basta ver hoje, atualmente no mundo, a própria França, né, nos últimos dias aí, o que vem acontecendo. E a principal função do Estado, segundo Max Weber, embora não mostre Weber ali, a principal função do Estado é garantir a segurança e garantir a ordem social. Então, dentro dessa visão weberiana, parabéns para a UPE, porque essa é a essência das provas de sociologia, que sempre caía nos anos anteriores, e aqui focamos apenas em uma questão, essa base forte da UPE. Marcaremos a letra E. E a última questão, né, de número... Essa é polêmica, né? essa é Já polêmica. conversou antes dos bastidores aqui. Muito polêmica. A questão 46, ela fala da chegada de escravos, né, advindos do Golfo da Guiné. Correto. E a sua influência, o seu legado cultural aqui em Pernambuco. Isso, Como é que a gente Pedro. pode comentar e resolver essa questão? Ela, veja bem, quando vamos para o enunciado, ela traz principalmente a questão da chegada dos escravos do Golfo do Guiné, e fala sobre a questão da cana-de-açúcar no Nordeste, o ciclo do ouro, e os bantams, presenças majoritárias, então fala sobre as bases da cultura. Quando vamos para as alternativas que pedem a incorreta, a letra A traz que a capoeira foi trazida a Pernambuco pelos povos sudaneses. Não, a capoeira ela é essencialmente brasileira, ela possui suas raízes aqui a partir de um processo social chamado de ressignificação, né? Então a letra A estaria incorreta. Mas quando vamos para a letra E, diz o seguinte: a culinária pernambucana está constituída por muitos temperos e pratos produzidos com produtos trazidos durante o tráfico de negros. A exemplo, vamos lá, a jaca, por exemplo, é um produto asiático. E quando ocorreu o tráfico negro, e veio da Índia. Né? Da Índia. Aí, mas havia essa relação, tráfico, etc., o comércio, tudo bem. Mas quando vamos para o amendoim, Pedro, é o absurdo. O amendoim é tipicamente brasileiro. É um produto brasileiro que é encontrado também na Bacia do Prata, Paraguai, que é encontrado no Uruguai e na própria Argentina. Então é um erro crucial. Quando vamos para a letra C, Pedro, a linguagem pernambucana é constituída por vocábulos de origem afrodescendente. Correto. Embora esteja generalizando, mas correto. Porém, se observa também a formação de um português popular. Por exemplo, a supressão da letra R no final das palavras. A letra R ela não é suprimida apenas na linguagem popular. Ela também é suprimida na linguagem culta. Então, há dois erros nessa questão. Poderíamos dizer que como incorreta tem a letra C e principalmente a letra E. Essa questão ela é passiva de contestação. De contestação e passiva também de anulação. Foi uma questão de altíssimo nível, mas que altíssimo acaba nível, um pouco nebulosa. Exatamente. Responder, e muitos alunos contestando, muitos alunos não compreendendo, essa hora já foram buscar na internet, já foram buscar em outras fontes, e realmente não tem como considerar a questão 46 como uma questão passiva de lucidez e passiva também de coerência.
Então certamente ela será contestada, não é? Certamente, e iremos contestá-la. Bom, Caduzão, eu agradeço a sua presença de noite. Daqui a pouco estaremos juntos novamente para fazer os comentários e fornecer os gabaritos do SSA 2, segundo dia. Correto. Agradeço muito obrigado por estar aqui, por abrilhantar a nossa tarde, os nossos comentários. E ferinha do primeiro ano, agora férias, né? Espero que todo mundo esteja de férias, ou enfim, se despedindo ali, sem recuperação. Bom, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar. Agora, assim que terminar a transmissão, nós teremos os gabaritos, como eu já disse, blocadinhos, para que vocês possam conferir a prova de vocês. E, obviamente, todos nós estamos aqui torcendo pelo sucesso de cada um, que vocês tenham feito essa prova. E, apesar de questões como esta última, que vocês tenham saído dela com muita confiança, enfim, com a certeza que fizeram melhor e que vão ter sucesso, tá ok? A jornada é longa. Ainda tem o SSA 2 e o 3, e a gente tem certeza que quem se dedicar, quem, né, batalhar bastante, como você já tem feito, vai lograr um grande resultado lá no terceiro ano. Bom, muito obrigado. Agora confere o gabarito, aproveita as férias e a gente se vê. Um forte abraço.